Hoje é terça, 14 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Portuguesa. Hoje, mais uma rodada no campeonato estadual, o Botafogo vai enfrentar a Portuguesa da Ilha no estádio Newton Santos. Ainda com o time que é alternativo, o Glorioso busca sua primeira vitória na temporada. E claro, que alguns jogadores que foram muito mal na primeira peleja contra o Maricá tenham um desempenho mais interessante. Para mim, esses jogos iniciais do campeonato estadual eles têm este fator de jogadores ganharem ali minutagem para que o Botafogo realmente consiga ter outras peças no seu elenco. Então tudo sobre Botafogo e Portuguesa da Ilha nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você quer comprar uma capinha, uma garrafinha, um produto licenciado do nosso Botafogo? Entre agora na GoCase. O link está aqui embaixo no nosso primeiro comentário, estou passando aqui na tela para vocês diversos produtos que vocês encontram nesta parceira do canal do TF, nessa parceira do Botafogo. Se utilizarem o meu cupom canal do TF, tem 5% de desconto. Comprando uma capinha, ganha outra. Então vocês têm várias possibilidades com a GoCase. Caso vocês não conheçam os produtos, cliquem lá, vejam, porque eu tenho certeza que vocês curtirão bastante, já que a linha é muito boa. Vocês só encontram produtos de altíssima qualidade. Hoje, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, a segunda partida do Botafogo no Campeonato Carioca. Glorioso versus Lusa Carioca, Portuguesa da Ilha. Jogo que será transmitido pelo Sport TV, pela plataforma Gold e também pelo Premier. Então você tem 3 maneiras de assistir o jogo do Botafogo hoje à noite. O Glorioso, que perdeu na estreia jogando muito mal contra o Maricá, tem agora uma nova oportunidade. Como eu venho falando com vocês, esses jogos do Campeonato Carioca, no meu entendimento, você tem que avaliar menos o resultado e mais individualmente cada jogador. E na primeira partida, o resultado foi ruim e individualmente também poucas peças se salvaram. Vamos ver o que o técnico Carlos Leiria vai fazer hoje. Se ele vai manter o mesmo time, que não foi bem, ou se ele vai fazer algumas alterações. Se ele vai manter os jogadores considerados medalhões ou vai dar oportunidades para meninos que entraram bem no jogo, como o Yarley e também o Cauã Lindes, jogadores que mudaram um pouquinho a dinâmica do time no segundo tempo. Se ele trocar o time, talvez ele tire ali o Vitinho, que não fez uma partida ruim, mas é um jogador que não deve ser aproveitado na temporada pelo Botafogo. Se ele vai manter os 3 jogadores com as mesmas características no meio-campo, no caso Newton, Cauê e também o Patrick de Paula. Se ele vai manter o Carlos Alberto, se ele vai fazer alguma alteração ou algumas alterações na equipe titular do nosso clube. O Botafogo ainda é uma incógnita e eu não vou ousar aqui cravar qual deve ser a escalação para a peleja de logo mais. Mas o importante é que jogadores façam jogos melhores. Matheus Nascimento tem que jogar melhor. Patrick de Paula, que se apresentou bem na última partida, mas errando muitos passes, até mesmo pelo tempo de ausência, que ele também faça um jogo em que ele entregue mais passes corretos, o Cauê jogue em uma posição que ele apareça para a partida, Carlos Alberto entregue mais intensidade, o Raul passe mais segurança no gol, porque no último jogo as 2 bolas que foram entraram, e a gente tem que ter um Botafogo superior ao que foi na partida de estreia no Campeonato Carioca. Para falar um pouquinho sobre a Portuguesa da Ilha, o Leonardo Dantas está agora aqui no canal para contar os pontos fortes e os pontos fracos desse time, que venceu na estreia contra o Bangu. Fala aí, Léo Dantas. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, TF. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então para a análise da Portuguesa, adversária do Botafogo, nessa segunda rodada de Campeonato Carioca, jogo na noite dessa terça no estádio Newton Santos. A Portuguesa que estreou vencendo no Campeonato Estadual 1-0 para cima do Bangu no último fim de semana em Moça Bonita. Mas apesar da vitória, teve bem menos posse de bola do que o adversário. A Portuguesa nas últimas temporadas propunha muito mais o jogo do que propôs nesse jogo diante do Bangu. Aí é claro, mudou o elenco, mudou o treinador, é normal que a filosofia de jogo tenha alguma alteração. Mas vamos tentar enxergar taticamente o que rolou com a Portuguesa para ter essa posse de bola bem baixa diante do Bangu, que na minha visão é o time mais fraco desse campeonato estadual. Então há sim algumas coisinhas aí que a Portuguesa ainda tende a ajeitar ao longo do estadual. Iniciando a análise pela defesa, como sempre, a Portuguesa entrou em campo com uma linha de 3 e não é como outros adversários que tem a linha de 4 inicial, mas que algum lateral sobe, descola e aí vira uma linha com 3 ao longo do jogo. Não, a Portuguesa entrou em campo com
com 3 zagueiros de origem, esquema raiz, o Lucas Mota, o Irã Sidney e o Tomás Kaique, que é um dos destaques individuais desse time da Portuguesa para a temporada 2025. E em raríssimos momentos os laterais que estavam como ala nessa partida, em função desse esquema, fizeram a recomposição para que a Portuguesa tivesse uma linha de 5 na defesa. Então ficaram de fato os 3 zagueiros laterais e os alas com uma vocação muito mais ofensiva. Isso fez com que o time da Portuguesa, ao ter a sua linha com 3 zagueiros um pouco mais condensada por dentro, no limite ali da área, deixasse os espaços dos lados do campo para o Bangu utilizar. O Bangu conseguiu utilizar bem até esse tipo de jogada pelo seu lado direito, à esquerda da Portuguesa. E aí o MV, lateral esquerdo da Portuguesa, teve dificuldade nessa marcação. O Bangu acabou não usando muito o outro lado, ficou difícil saber como estava a direita defensiva da Portuguesa, mas o MV teve trabalho, principalmente quando o Bangu fazia o 1-2, a troca rápida de passes. O Bangu não utilizou esse corredor com jogada vertical para buscar o contra-ataque, já que teve mais posse de bola. Então conseguiu botar a bola no chão, fazer triangulação, troca de passes rápidas, e aí nesse segmento, nessa questão, a Portuguesa teve problema nessa marcação ali com o MV pelo lado esquerdo. Outro ponto importante, que acabou tendo problema também, essa linha de 3 da Portuguesa, é que essa linha acabou ficando um pouco mais alta. E aí a Portuguesa teve problemas seríssimos, vários momentos, errando passes na saída para o jogo. Essa linha encostava no Wellington César, que é o primeiro volante do time, há muitos anos inclusive, só que essa linha ficava muito alta e aí o Bangu recuperava e tinha campo para ir para cima. É que o time do Bangu é fraco, colocou poucas dificuldades na prática para o time da Portuguesa, com finalização, dando trabalho para o goleiro. Mas essa saída da Portuguesa acabou sendo um dos geradores de lance de perigo para o time do Bangu. Pensando a Portuguesa no ataque, teve um ponto importante que foi a movimentação dos 3 caras de frente, dos 3 atacantes. O Joãozinho, o Hélio Paraíba e o Romarinho se revezaram, trocando incessantemente de posição. Em alguns momentos o Hélio Paraíba começava dentro da área como centroavante e o Joãozinho flutuava junto com o Romarinho. Em outros momentos havia uma inversão. O Joãozinho ficava mais centralizado, pisando mais na área como referência para o Hélio Paraíba fazer a saída. E o Romarinho invertendo os lados, ora como ponta esquerda, ora como ponta direita. Essa oscilação, digamos assim, do Romarinho, indo para um lado e indo para o outro, é absolutamente normal. O Romarinho sabe jogar muito bem nas duas pontas. Essa movimentação é algo que ajuda a carregar a marcação e clarear espaço para os outros 2 atacantes. A Portuguesa que há anos joga com essa linha de 3, sempre com pontas muito bem definidos e um centroavante. Dessa vez a gente está tendo uma rotação que inclui o centroavante, mas a movimentação do Romarinho ela é comum já de bastante tempo. O Romarinho tem praticamente uma plaquinha de patrimônio, né, no Estádio Luso brasileiro. O X da questão da Portuguesa, mesmo tendo essa movimentação interessante do trio de ataque, é que faltou criação por dentro. Esse esquema com 3 zagueiros, 2 laterais, um volantão, 3 atacantes, só fez sobrar mais um cara ali no meio campo, que é o Anderson Rosa. Tecnicamente, para mim, ele é um dos melhores jogadores desse elenco da Portuguesa para 2025. Só que ele acabou jogando como um segundo volante para fazer a saída de bola e ajudando na sustentação ao Wellington César. E aí o cara que era mais capaz de fazer essa criação por dentro estava muito longe da área, muito afastado, na linha de volante. E aí faltou de fato esse dinamismo pelo meio campo. A Portuguesa acabou baseando muito o seu jogo nas jogadas de lado, com esses 3 atacantes e com os 2 laterais que acabaram avançando muito e recompondo pouco, mas por dentro não conseguiu criar. Ao longo do jogo, acho que o Evaristo Pisa, técnico da Portuguesa, percebeu isso, essa falta de criação, conseguiu fazer o Anderson Rosa ir um pouco mais à frente. E é aí que entra essa linha alta que eu tinha dito na análise defensiva da Portuguesa, porque para o Anderson Rosa encostar era preciso que essa linha subisse junto com o Wellington, junto com os zagueiros, porque senão ia ficar um buraco muito grande ali no meio, só com o Wellington César na cabeça de área. Então essa linha subiu um pouco para que o Anderson estivesse um pouco mais próximo dos caras lá da frente. Melhora um pouco, mas ainda assim foi algo problemático na Portuguesa, que teve dificuldade de nutrir, de abastecer, de alimentar o seu trio ofensivo. E aí, com pouca posse de bola e sem ter o articulador por dentro, a Portuguesa acabou tentando o lançamento, a bola longa, buscando os pontas, acabou virando um time de uma nota só, que venceu o jogo com um gol de fora da área do Lohan, centroavante que entrou no segundo tempo, inclusive, mas deu pouco trabalho para o Bangu. E acho que a diferença dos 2 times é muito maior do que o 1-0 com a Portuguesa tendo menos posse e jogando mal.
Portuguesa tem lastro para melhorar. Pode ser nesse jogo contra o Botafogo, pode ser mais à frente, dependendo de como tiver o trabalho do treinador. Pode apresentar mais do que apresentou contra o Bangu. Abraços, bom jogo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Hoje provavelmente nós teremos mais um vídeo, ali um almoço com o TF hoje por causa da reapresentação do elenco principal das notícias do dia. Não voltarei apenas com a nossa live às 9h30 da noite, live pós-jogo de hoje. Teremos sim um vídeo ainda na parte da tarde, um segundo conteúdo e, claro, depois da partida, a nossa tradicionalíssima live pós-jogo. Leozão, Memória Alvinegra, conte aí fatos históricos, meu amigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar agora da segunda rodada do Campeonato Estadual, onde o Botafogo vai enfrentar a Portuguesa, sempre um jogo muito difícil. Certeza que vai ser uma prova de fogo bem complicada para o time alternativo do Botafogo. Bom, a Portuguesa já vem a nível estadual fazendo um bom papel há algum tempo no Campeonato Carioca, tanto que hoje, para mim, é o adversário mais difícil dos pequenos contra o Glorioso. É sempre muito difícil o Botafogo conseguir fazer um jogo tranquilo contra a equipe da Portuguesa, tanto que eu até chamo a Portuguesa de asa negra do Glorioso, né, por conta dessa dificuldade. São 75 jogos entre as duas equipes, já eu vou falar do recorte completo desses 75 jogos, mas eu quero fazer um recorte primeiro dos últimos 5 jogos do Botafogo contra o time da Ilha do Governador, para vocês verem o nível de dificuldade que o Botafogo vai encontrar contra essa equipe que já vem jogando junto há algum tempinho, tá? Então vamos lá. Nas últimas 5 partidas do Botafogo contra a Portuguesa, apenas uma vitória. Foi em 2023 e nós vencemos por 3-1 com gols de Eduardo, Vitor Cuesta e Raí, o jovem Raí do Botafogo. Tá? Essa foi a única vitória nesse recorte de 5 jogos contra a Portuguesa. De resto, 2 empates e 2 derrotas. Mas vamos falar de coisa boa agora. Eu falei que eu ia trazer o recorte completo. E no recorte completo, tá, são 55 vitórias do Botafogo, 15 empates e só 5 derrotas. Que a sexta não aconteça. Vamos torcer para que o Botafogo vença a Portuguesa. Tá? Como eu falei, vai ser um ótimo teste para o time alternativo. Mas a curiosidade que eu preciso trazer para vocês aqui é o encontro de 2 nomes que passaram pelo Botafogo. Trata-se de Lucas Campos e Hugo Iglesias. Os dois passaram pela base do Botafogo. O Lucas Campos chegou até o profissional e o Hugo Iglesias não completou a base pelo Botafogo. O Lucas Campos foi negociado, saiu do Botafogo em 2020 sem muito destaque, até porque as oportunidades que ele teve, raramente ele conseguiu aproveitar. Era um time do Botafogo que não sabia muito como jogar, ele não conseguia se destacar num time muito problemático do Botafogo, de 2014, quando ele surge, até 2020, ele teve mais times problemáticos para interagir do que times realmente bons onde ele pudesse jogar. Já o Hugo Iglesias, ele não completou a base pelo Botafogo, como eu falei, ele completou a base agora, na Portuguesa, em 2024, foi emprestado ao Bom Sucesso, mas agora sim, como profissional, vai ter a primeira chance de disputar, está tendo a primeira chance de disputar o campeonato estadual pela Lusa Carioca. Então, com esses 2 nomes que eu trouxe aqui, tomara que não tenha lei do ex, que o Botafogo faça um bom papel, que os nossos meninos consigam se sair bem com a gloriosa camisa e que a gente consiga a vitória para melhorar o nosso cenário no Campeonato Estadual de 2025. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Obrigado, Leozão, obrigado, Léo Dantas, conto com vocês em nossa live pós-jogo. Vencer é importante, claro, mas eu quero ver o Botafogo tendo bons desempenhos individuais. O que me irritou na última rodada, que o time não produziu nada individualmente, taticamente, o Botafogo teve uma estreia horrorosa. E que nesse jogo de hoje a gente consiga uma vitória, que é importante vencer, e que individualmente os jogadores apresentem mais soluções. Beijo, fique com Deus, volto, se Deus quiser, ali no meio da tarde com o nosso almoço com o TF, e à noite já está programada a nossa live aqui para a gente falar sobre o jogo e também um resumão das informações do Glorioso. Valeu, gente, fique com Deus, fui, tamo juntos, fogo neles!